Bom dia, gente. Estou aqui para gravar mais um vídeo para o canal, né, anunciando as boas novas e pedindo a Deus, né, que nos abençoe, que esse vídeo chegue às pessoas que têm que ouvir essa palavra, que têm que ter esse toque no coração, né, e que elas possam realmente se encontrar com Cristo e galgar assim a salvação, né? O meu propósito aqui realmente é anunciar as boas novas, o texto bíblico, né? Que eu acho que é minha obrigação e é uma coisa que eu faço assim com muita, vamos dizer assim, com muita busca a Deus para estar comigo, né? Porque sem Ele eu não estaria aqui fazendo isso, né? Anunciando as boas novas, né? Então vamos lá, vamos pegar a nossa Bíblia, né? E abrir no livro de João, capítulo 14, versículo 21. O texto de hoje, ele dá uma exortada na igreja. O texto de hoje, né, que Deus me trouxe, e é um texto muito delicado, muito importante, que a gente não vê quase pastor nenhum pregando, ele exorta a igreja, entendeu? É um acordar da igreja, é um despertar da igreja. Porque o que está ocorrendo? Nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos de um vírus que não deveria estar assustando aos homens de Deus, mas que está abatendo muita gente. Quando eu falo igreja, ela tem dois significados. Um, os templos, que tomaram para si, né, a nomenclatura de igreja. E o outro, para nós que somos igreja, né, corpo que habita o Espírito Santo de Deus. Né? Nós que somos igreja, então esse despertar é para nós, né? Para a nossa vida. Então vamos lá. Livro de João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então vamos, algumas interpretações estão assim. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Eu costumo brincar com meu filhinho em casa assim, você ama o papai? Então você tem que obedecer o papai. Então, quem ama a Deus, obedece a Deus. Quem ama Jesus, obedece a Jesus Cristo, né? Nos seus mandamentos. Agora eu vou pedir para vocês irem para o livro de Efésios, capítulo 5. Livro de Efésios, capítulo 5, versículo do 22 ao 28. Então, voltando. Quem ama Jesus Cristo, obedece os seus mandamentos. Não tem como não obedecer os seus mandamentos, né? A nossa igreja, né, é o nosso corpo. Tem que haver uma comunhão nas nossas atitudes com as nossas palavras. Tem que haver um certo acordo. Não dá para eu dizer que amo o meu corpo e me entregar a hábitos que vão fazer mal ao meu corpo. Não há como eu dizer que amo o meu corpo e proferir atitudes e ações que depõem contra a dignidade do meu corpo. Digno é aquele que crê no Cristo. Uma pessoa é indigna quando ela toma atitudes que depõem contra a crença dela ao Cristo. Existem atitudes que depõem contra o cristão, mas não é que esse depor diga que o cristão está errado. É que depõe contra a natureza dele de ser cristão. O cristão não pode estar roubando. O cristão não pode estar se corrompendo. O cristão não pode ser corrupto. E a coisa mais grave, o cristão não pode ser ou viver sem temor a Deus.
O homem que não teme a Deus não é cristão. Ele não ama a Deus. Ele não tem temor a Deus. Entendam isso. Então vamos ao texto, Efésios 5. O lar cristão, marido e mulher. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também o Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua própria mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Amém? Quem está dizendo essas palavras é a Bíblia. E aí nós damos uma parada para ver o subtítulo na minha Bíblia, o lar cristão. Nós vivemos um momento em que o Brasil há muito tempo está na mão da esquerda comunista. O comunismo é anticristo, tá? E isso é ideológico, é ideologia. Tem muita gente que é de esquerda e nunca leu a ideologia comunista, mas abre a boca para dizer que é de esquerda. Como tem muita gente que diz que é cristã sem nunca ter lido a Bíblia, né? E o momento de anticristo que se vê na maior emissora desse país, né, nos levou e levou a várias famílias da sociedade brasileira, e isso é resultado de um estudo sociológico, na qual a malhação serviu para destruir os alicerces do lar cristão. E a malhação foi uma coisa embrionária que nasceu, porque antes as outras produções, tá, tão elogiadas por uma sociedade de época, tá, destruiu o lar cristão. Exemplificou para o mundo que o bonito era a mulher não ser submissa ao marido. E ela, quando não é submissa ao marido, ela deixa de ser submissa ao Cristo. E ela deixa de amar a Deus. Mas como assim, Elise? Porque no livro de João está dizendo: quem me ama, obedece e guarda os meus mandamentos. Então nós temos dentro do corpo da nossa igreja irmãs de oração. Mas aquela igreja está doente, né? Aquele templo está doente. Aquele corpo de igreja está doente. Mas não tem um grupo de irmãs de oração? E aí entra a pergunta: e essas irmãs são submissas aos seus maridos em tudo? Essas irmãs estão obedecendo à palavra de Deus? Esse corpo ama o Cristo? Esse corpo, esse templo, obedece ao Cristo? O que nós temos visto são igrejas, templos, entregando seus púlpitos a corruptos. Não é nem ao bom político, é ao corrupto, em troca de dízimos oriundos da corrupção e de ofertas oriundas da corrupção. Muitos dos fiéis nos templos não estão indo ali atrás do Cristo, por isso não o obedecem, porque não o amam. Estão indo ali atrás dos olhos daquele político que frequenta aquele templo e geralmente é corrupto. Elísio, o Brasil está com 500 mil mortos. Ontem eu ouvi um médico falando isso para mim. Olha, isso é mentira, gente. O Covid não matou tanta gente. O cara entra no hospital com um quadro apresentando um óbito em diabetes. Só que ele tem Covid, fazem o exame e tem Covid. Ele morre da diabetes, mas como ele tem o Covid, o nego apresenta como Covid. Interessa
esses números à esquerda, que nós estamos assistindo. Deus não proíbe você de ver a verdade. As pessoas deixaram de ouvir os médicos, a ciência, para dar ouvidos a uma emissora que há muitos anos vem mentindo, servindo ao pai da mentira. As pessoas assistem a essa programação gerada por uma emissora do pai da mentira e querem ser abençoadas pelo Cristo. Que loucura que nós estamos vivendo. Nós vivemos um momento de muita clareza para quem tem orado e jejuado e um momento muito louco, muito turvo para uma grande maioria que era para estar vivendo sem medo algum. Eu, nas minhas orações, costumo dizer: Senhor, Tu és o meu médico e meu remédio. Entendam isso. Entendam que você tem que ter fé. Você tem que ter uma intimidade com Cristo. Você tem que ter uma dependência com Cristo. Você tem que entender que você tem a salvação pela tua intimidade com Deus e que vai chegar uma hora que você vai a Ele. Não é porque você vai viver com máscara que você vai se manter aqui mais 1 ou 2 dias. Nós temos que nos cuidar. A palavra de Deus diz que bons são aqueles que vigiam e depois oram. Tá? Eu não estou dizendo para você fazer o contrário. Mas estou dizendo que você tem que acertar a sua vida com Deus. Você pode errar. Eu erro, você erra, todos nós erramos, porque carecemos da graça misericordiosa. O único que não errou foi Jesus Cristo de Nazaré. Nós podemos errar, mas nós temos que ter um coração sincero, arrependido, a cada noite, a cada momento, para buscar no Cristo o perdão salvador, o nosso perdão. E para ser perdoado, a gente precisa ser verdadeiro. Nós temos um Deus que é reconhecido como a verdade. De Jesus Cristo de Nazaré é a verdade. Ele sonda a nossa mente e o nosso coração. Não tem como tentar enganar a Deus, né? Então a minha palavra é essa para que as pessoas parem para pensar. Tá? O homem que ama a sua mulher, ele ama o seu corpo. Ele ama a si mesmo. E quando a mulher é submissa a seu marido em tudo, obedece à palavra de Deus, ela ama a Deus, ela ama o seu marido e seu marido a ama, nós temos um lar cristão. Fora esses alicerces, essas colunas, esse lar não é cristão, né? Então nós temos que ter os olhos abertos para poder enxergar o que somos, o nosso propósito e o que queremos. Eu quero a minha salvação. Eu quero estar com Jesus Cristo de Nazaré um dia, né? Ou quando chegar o momento. Gente, se inscrevam no canal, tá? Apertem o sininho para ser notificado e que essa palavra chegue a quem precisar, né? Vou fazer uma oração rápida aqui para encerrar esse momento nosso com Deus. Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Deus querido, amado, oh Deus tremendo, Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, toca no coração dessas pessoas, toca na mente, Senhor, que as pessoas consigam alcançar a salvação através da sua humildade perante a Ti, que é o Criador, que é o Pai Todo-Poderoso, que é o Deus tremendo, que é o Senhor de tudo que há no universo. Abençoa cada um de nós com a sua infinita misericórdia, com o seu perdão, e que nós tenhamos um grande dia em Cristo Jesus. Amém. Amém para vocês todos e um bom dia para todos nós.